Hoje vamos ver sobre como fazer a validação dos dados de um formulário utilizando a biblioteca Yup. Além disso, vamos utilizar essa biblioteca em conjunto com o React Hook Form para poder realizar operações e exibir notificações do que aconteceu no formulário para o usuário. Fazendo dessa forma assim uma operação completa de form. Então, vem comigo! Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo da Tips and Tricks, aquela playlist onde eu sempre posto dicas para vocês a respeito de desenvolvimento web. Então antes de mais nada eu quero pedir para você que cheque minhas redes sociais, onde eu estou postando um conteúdo muito interessante por lá, através de vídeos verticais curtinhos, como no TikTok, Instagram e aqui no YouTube através dos Shorts também. Então se você puder dar uma apoiada nesse formato de vídeo, que são vídeos exclusivos inclusive, eu agradeço demais. Tira um tempinho para dar uma olhadinha na nossa comunidade do Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que tem o objetivo de evoluir juntos cada vez mais no seu dia a dia. E eu também quero tirar esse momento para agradecer a todos os membros da comunidade que participaram durante a semana passada, respondendo e ajudando todo mundo, né? Foi simplesmente sensacional ver todo mundo se ajudando ali, esse é o objetivo da comunidade e, caras, se não fossem vocês, eu não conseguiria dar conta de ajudar tantas pessoas ao mesmo tempo ali, né? Então foi muito bom que vocês conseguiram se ajudar entre si e eu fico muito contente sobre isso e também, obviamente, sou extremamente grato por isso. Se você puder também, avalie esse vídeo através de um comentário, de um gostei. No final do vídeo eu vou lembrar você para dar esse feedback e também essa força ajuda muito para eu saber como eu estou conduzindo esse canal. Bora logo pro vídeo, que como nós vamos ter que fazer bastante código para integrar o Yup, nós já vamos começar rapidinho assim e eu vou explicando tudo que precisa para vocês no caminho. Vamos lá! Então, nós vamos começar entendendo como funciona o Yup no React, né? Pelo menos com o React Hook Form junto. Porque a gente pode utilizar qualquer um dos dois de forma separada, né? O Yup ele é extremamente poderoso e permite o controle de dados muito bom, tá? Então, se a gente pesquisar aqui pelo Yup, a gente vai ver aqui que tem o GitHub, né? Com as informações do Yup. Então, ele é muito bom para manter o controle de diversos formatos de dados, né, geralmente utilizado em formulários. E por conta dele já implementar diversas validações básicas, tá, como de string, de valores required, etc., ele, digamos assim, nós vamos utilizar ele por essas validações já serem muito boas, e ele também permite validações personalizadas que a gente pode fazer, né? Então, por conta dele já implementar tudo isso e a gente não precisar fazer à mão tudo do básico, nós já vamos utilizar essa lib que vai facilitar todo o nosso processo, ok? Então, vamos vir aqui para o código, e para instalar essa biblioteca, eu vou abrir um outro terminal aqui, basta utilizar o comando yarn add yup, tá? Assim a gente vai adicionar o yup na nossa aplicação, né? E além da própria biblioteca, precisamos instalar o resolver do React Hook Form, né? Acontece que a integração da validação do React Hook Form, né, ela pode acontecer de diversas maneiras. Se a gente vir aqui no React Hook Form, a gente vai ter, por exemplo, diversas informações a respeito dele, tá? Mas se eu pesquisar especificamente por resolver, ele vai me mostrar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui por resolvers, que ele vai direto para a parte da validação, ó. Aqui, ó, ele está mostrando que o React Hook Form suporta esquema baseado na validação do usuário, né? Com algumas outras bibliotecas, como o Superstruct e o Joy, né? Que também são alternativas muito boas ao Yup. Porém, o Yup é a mais utilizada, então eu vou trazer ela aqui para vocês. Também pretendo trazer essas outras duas mais à frente, porque eu gosto delas, né? Principalmente do Joy. Então a gente vai ver isso mais à frente, tá? Então, basicamente ele permite que a gente utilize um Validation Schema aqui, ó. Passando junto do Hook Use Form, a gente passa um objeto de configurações. Dentro desse objeto a gente passa um resolver com o Yup Resolver ao redor do nosso esquema, né? E esse nosso esquema aqui é o esquema, é a construção de validação do nosso código, tá? Só que cada biblioteca tem o seu próprio formato para lidar com as validações. Por exemplo, o Yup lida dessa forma aqui, o Superstruct lida de uma maneira diferente, né? E o Joy também. E se vocês quiserem ver como utilizar de maneira básica esses dois com o React Hook Form, vocês podem pesquisar pelo hookform/resolvers, tá? Aqui no NPM ele vai aparecer para vocês e junto aqui do NPM ele aparece a utilização com o Yup, tá? Ele aparece aqui o Zod, que também é outra biblioteca que é suportada,
Ele aparece aqui também o superstruct, né? Então ele mostra como utilizar o esquema do superstruct, como colocar ele aqui no resolver e etc, tá? Então, existem outras alternativas além do Yup e você pode fazer seu próprio esquema do zero, tá? Utilizando validações do regex, que a gente vai utilizar umas aqui. Então eu vou mostrar essa parte aqui para vocês também, né? Porém, como cada biblioteca tem a sua própria maneira de estruturar o esquema, a gente precisa de um resolver, que é a camada de tradução da biblioteca para o React Hook Form, né? E é para isso que serve o Hook Form Resolvers, né? E a gente vai estar utilizando nesse caso o do Yup. Beleza? Então, para começar aqui, ó, deixa eu voltar aqui pro código, que eu vou instalar já também, através do yarn add, o @hookform, hookform/resolvers, tá? Pronto. Então, dessa forma, a gente já tem as duas bibliotecas que a gente precisa instalada, e a única coisa que a gente precisa fazer agora é seguir com o código, tá? Então, lá no nosso user model, que é onde tem o nosso formulário, a gente vai vir aqui, ó, por exemplo, no user model, e a gente já vai começar a estruturar aqui essa parte do código com as alterações que a gente vai fazer, tá? Então, para começar aqui, a gente vai importar o Yup, tá? Eu vou fazer import everything as Yup from Yup, né? Opa, eu esqueci de botar o from Yup, tá? Porque assim a gente importa tudo como uma variável chamada Yup, tá? Porque senão eu ia ter que desestruturar aqui, que nem a gente faz. Só que do Yup a gente vai utilizar tanta coisa que é mais fácil essa sintaxe aqui, tá? E o Yup não é tão pesado para se importar todas as informações dele, ok? Mas aí vai de sua escolha pessoal mesmo. Eu só prefiro assim, tá? Então aqui embaixo, ó, eu vou criar uma const chamada validation schema, tá? Que vai ser o esquema de validação, tá? Esse validation schema, ele vai receber um yup.object, tá? Que no caso seria o objeto no caso é o que vai ao redor de todo o esquema de validação. E ele tem que ser do formato do yup, então por isso yup.object, tá? Existem algumas outras maneiras de fazer essa sintaxe, utilizando o object schema, por exemplo, mas a gente vai estar utilizando essa aqui, tá? A gente passa os parênteses de função e dentro um parâmetro de objeto. E esse parâmetro de objeto é toda a validação que a gente tem que fazer, certo? Então, nós vamos começar aqui com algumas validações de alguns campos. Por exemplo, o campo name, a gente vai colocar aqui 2 pontos, tá? E aqui a gente vai colocar yup.string, né? Pois o nosso campo name, ele vai ser uma string de nome. E o campo name, ele é um campo required, é um campo obrigatório. Então a gente vai colocar required aqui também. E é super simples assim, né? O string do yup, ele tem o required junto. Além do required, quero dizer, a gente tem vários, ó. A gente tem strict, a gente tem strip, test, transform, trim, type, UUID, validate. Tem diversas outras funções que ajudam, né? E o required é uma delas para tornar o campo obrigatório. Aqui a gente tem um e-mail também, tá? Que vai ser um yup.string também, né? E junto disso, a gente tem um outro formato especial aqui, que é o formato de e-mail, né? Então a gente tem o e-mail, que ele vai validar se o formato daquele e-mail está de e-mail, né? E aqui a gente vai fazer também um ponto required, pois ele é um campo obrigatório, ok? Então, agora nós vamos partir para o phone, né? O phone ele também vai ser um yup.string, ok? Só que aqui nós não temos uma validação de phone, né? Nós não temos uma validação, por exemplo, do telefone brasileiro, né? No formato de telefone brasileiro. Então, o que a gente vai fazer? Aqui nós vamos fazer uma personalização, tá? Nós vamos utilizar a biblioteca yup junto com o regex para poder personalizar essa validação, tá? Então, por exemplo, para utilizar o regex aqui no yup, a gente tem que utilizar a função matches na string, né? Que é para ver se o parâmetro que a gente vai passar aqui dentro, ele, que no caso esse parâmetro vai ser um regex, ó. A gente passa aqui um regex, né? E a gente vai ver se a string informada do campo nome, do campo telefone, né? Ela é igual ao regex, se ela se encaixa nos padrões do regex, tá? Então, no caso que a gente vai ter que passar aqui uma variável, tá? Essa variável ela vai ter o nome de phone number, tá? Que a gente vai criar em um helper aqui, tá? Esse phone number a gente vai criar aqui dentro da nossa pasta utils, que a gente não tem aqui ainda, nós vamos fazer uma pasta de utils, tá? Que serão coisas úteis no momento da aplicação, né? Serão úteis para a aplicação no geral. E aqui a gente vai criar um arquivo chamado validations.ts. Aqui dentro a gente vai criar todas as validações personalizadas que o yup não suporta para nós, né? Por exemplo, se a gente tivesse campo de CPF, a validação do CPF teria que ser personalizada, pois o yup,
por ser uma biblioteca geral, que faz uma implementação básica de validação, não tem isso, né? Então, certas coisas específicas, principalmente aqui do Brasil, a gente tem que fazer através de uma validação personalizada, o CEP, de endereço, né, e diversas outras coisas, o RG, por exemplo. Então, todas essas validações têm que ser personalizadas, tá? E o número de telefone, que é a principal delas também, ok? Então, aqui eu vou fazer um export const phone number, tá? E essa variável aqui eu vou receber um regex, tá? Regex, para quem não sabe, é expressão regular, né? Regular expressions, regex, regexp, rejexp, tem diversas maneiras de se pronunciar isso, né? Então, o que ele é, basicamente, é uma maneira de validar, de formatar dados, né? Então, a gente tem um formato de regex que a gente vai passar, e depois a gente vai verificar se uma string, ela se encaixa nesse formato, né? Se ela está no padrão daquele regex. E assim a gente pode seguir com diversas possibilidades, né? Então, basicamente, para escrever um regex aqui, eu vou passar por cima para vocês, tá? Porque regex é um tema bem grande, para falar a verdade. Então, também bem introdutório. Se você não tem muito conhecimento a respeito, eu recomendo que você vá pesquisar sobre. Porque regex é utilizado, no geral, em diversas linguagens e em diversos momentos, tá? Tanto em back-end quanto front-end. E daí a gente já entra em outras linguagens. Em back-end a gente pode utilizar Java, .NET, JavaScript, TypeScript também, mas o que eu quero dizer é que o regex ele vai além de uma linguagem, tá? Então ele é um tópico muito importante para se aprender. Esse regex aqui eu vou começar explicando ele por cima para vocês entenderem a estrutura dele, né? E mais além vocês podem pesquisar a respeito de outros tipos de regex e se inteirar mais sobre o assunto, ok? Então, para criar um regex aqui no TypeScript, a gente começa colocando um //, né? Mesmo assim de comentário. Só que a diferença é que a gente vai escrever dentro dessas duas barras, tá? Então, para começar aqui, eu quero fazer a validação do seguinte, ó. Eu vou colocar essa barra aqui porque eu quero escapar um caractere, tá? Porque o caractere de parênteses ele é utilizado para algumas funcionalidades no regex, só que eu quero literalmente o caractere de parêntese, tá? Então, eu vou colocar essa contrabarra aqui para poder escapar e utilizar o caractere literal de parêntese, ok? Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu vou ter aqui também uma outra barra escapando indo para um outro parêntese, tá? Então, assim, eu tenho uma maneira de representar os dados entre parênteses, ok? Então, aqui dentro desses parênteses, o que eu quero ter? Eu quero ter a validação do DDD, né? Aqueles dois números que indicam o estado de qual o número pertence, né? Então, no nosso caso, a gente precisa validar o seguinte. Eu quero validar, então eu vou passar aqui um colchete, né? Eu quero validar de 1 a 9, tá? Então pode ser aqui um dígito, né? Um número que vai de 1 a 9 nesse momento aqui, né? Então o que a gente tem aqui, né? A gente tem um parêntese para indicar que a gente tem um DDD e a gente tem um número que pode ser de 1 a 9 e a gente tem um outro parêntese, tá? É basicamente isso que a gente está verificando se aquela string vai ter um parêntese, um número que pode ser de 1 a 9 e um outro parêntese, né? Então, o que acontece aqui? O que está faltando? A gente precisa ter o outro número, né? A gente precisa ter o segundo número do DDD que a gente pode fazer assim, tá? Que vai de 1 a 9 também, tá? Só que o regex ele tem várias coisas que facilitam o nosso trabalho. Ao invés de eu ter que repetir isso aqui, eu posso colocar simplesmente entre chaves o número 2, tá? E o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu quero essa validação aqui de um dígito que vai de 1 a 9 duas vezes, tá? Então eu vou ter ela uma vez, que eu vou validar um número, e outra vez que eu vou validar outro número. E aqui a gente tem parêntese, dois números e um parêntese. Então a gente está validando se a nossa string começa com isso. Um parêntese, dois números que vão de 1 a 9 e um outro parêntese, tá? Depois eu vou ter literalmente um espaço, tá? Eu quero validar que eu tenha um espaço após esse parêntese. E aqui eu vou ter um número 9, tá? A gente tem certeza que todos os números hoje no Brasil começam com 9. E depois disso eu quero validar se eu vou ter um número de 1 a 9. Tá? Opa, 1 igual a 9 não, de 1 a 9, tá? Então assim, eu tô validando se eu tenho um número 9 e um número que vai de 1 a 9, tá? Porque aqui não pode ser um 0. Isso pode ser alterado, tá? Isso não tem certeza. O novo 9, inclusive, ele surgiu recentemente. Recentemente a gente diz em termos de programação, tá? Ele foi alterado porque ele não era uma constante que nunca ia mudar. Então, a gente tem primeiro um 9, tá? Um número que vai ser um 9, um número que vai de 1 a 9. Aí a gente tem um dígito, tá? E para representar dígitos eu tenho duas maneiras. Eu posso colocar que ele vai de 0 a 9, tá? Que são todos os dígitos que existem. Ou posso colocar um contra barra D, tá? Que assim eu vou representar os dígitos de uma maneira muito mais simples no regex, tá? O que eu quero fazer aqui? Eu tenho 9
o número de 1 a 9 e um dígito qualquer, que pode ser de 0 a 9 no caso. Só que eu quero que isso se repita 3 vezes, tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números, ok? Porque eu vou validar somente números celulares. Se a gente quiser validar telefone, é outra história, tá? A gente tem que fazer uma validação mais assertiva aqui. Então agora eu vou colocar um hífen aqui, porque eu quero ter literalmente um hífen, e depois eu quero ter um dígito qualquer, tá? Só que esse dígito eu quero que seja 4 dígitos, né? Porque são os 4 números após o hífen de um número telefônico. Então eu vou colocar aqui 4, ok? Então esse aqui é o nosso regex de validação do phone number, tá? Então agora que a gente já fez essa validação aqui, o que nós vamos fazer é importar o phone number aqui, que está dando erro, né? Vamos importar ele aqui do utils.validation, tá? Então agora a gente já tem a validação do phone aqui, né? Então fazendo essa parte do regex aqui, que vocês podem ver que dá para personalizar, depois a gente vai testar isso aqui tudo certinho, nós vamos fazer agora o do country, tá? Para fazer o do país, então yup.string também, né? E vai ser required, tá? O state também ele vai ser yup.string, string.required, tá? Agora a gente vai ter aqui o street, que vai ser yup.string.required também, né? E o number, no caso, ele vai ser yup.number, tá? Porque ele vai ser um número, e ele vai ser required, ok? Além do number, a gente tem por último o avatar, que vai ser um yup.string, tá? Não vai ser required, porque ele é um campo que não precisa ser obrigatório, tá? Então agora a gente já montou todo o nosso validation schema aqui, né? E vocês podem explorar também diversas outras funcionalidades que o yup tem por conta, e diversas outras maneiras de personalizar isso também, né? Então, agora eu vou copiar aqui esse validation schema, tá? Eu vou utilizar ele lá junto do nosso useform, que nem estava lá na documentação do React Hook Form, né? Para utilizar ele com o yup resolver, né? Então, aqui ó, no nosso useform aqui, além dos default values, a gente vai passar aqui uma vírgula, tá? Passando um resolver, que vai ser 2 pontos, yup resolver. Ele não vai dar para nós importarmos aqui, tá? Mas eu já vou colocar aqui dentro o validation schema. O yup resolver, a gente vai importar ele aqui embaixo, pode ser import yup resolver from @hookform/resolvers/yup, tá? Então agora a gente já importou ele aqui porque ele não deu auto-import lá para nós, beleza? Então a gente já configurou a parte de validação que o yup vai fazer no nosso app, tá? Voltando aqui, ele está funcionando, ok? Tá? Então o que nós vamos fazer? Basicamente, aqui nós temos também uma outra opção que eu tinha falado para vocês, que quando ocorre um erro no submit do form, a gente pode chamar uma outra função aqui, que seria a onError, tá? E essa função a gente não criou, ok? Então eu vou criar aqui a function onError, tá? E aqui a gente vai receber o error, que vai ser do tipo n por enquanto, tá? E a gente tem agora essa função aqui que vai executar quando der um problema no nosso form, né? No submit do nosso form. E o que a gente quer fazer aqui é só fazer um console.log desse error, tá? Então eu vou fazer aqui, console.log erro, 2 pontos, error, tá? Para renderizar o que tem nessa variável. Então agora eu vou tentar criar um usuário aqui, deixa eu deixar meu console aberto, só atualizar aqui rapidinho. Eu vou criar um usuário aqui, tá? Com algumas opções incorretas, ó, vou só tentar criar ele, na verdade, sem preencher nada aqui no formulário, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Pronto, eu dei um submit aqui do form e a gente obteve um objeto de erros, tá? E cada campo, ele tem um objeto, ó, country, ele tem um objeto. O que tem nesse objeto? A gente tem uma message dizendo country is a required field, ou seja, country é um campo obrigatório. Tem o input ref aqui, né, utilizado pelo React Hook Form, e a gente tem o type required aqui, porque ele é obrigatório, né? No e-mail também, mesma coisa, e-mail is a required field, name, number, né? Aqui ele tá dando um problema diferente no number, ó. Number must be a number type, but the final value was none, né? Ou seja, o valor que ele obteve não foi um número, ele foi none, porque vazio não é um número, né? Então, a gente vai tratar essa parte aqui também do number, e basicamente que o phone, ó, ele diz, phone must match the following, que seria o formato do nosso regex, né? Então ele não está batendo com esse formato aqui. Aí, o que acontece se eu informar um nome aqui e mandar novamente? Tá vendo que o campo name, ó, que ele está dizendo que é required? Agora aqui no erro, ele não aparece o campo name, porque o campo name atingiu todas as expectativas do validation schema que a gente construiu, tá? Pelo menos o campo name, os demais ainda seguem alertando o erro, ok?
Então agora o que nós vamos fazer é implementar um feedback para o usuário sobre os erros que está acontecendo na aplicação, né? Para ele poder visualizar os erros que está tendo e corrigir, no caso do formulário, né? Porque se eu só o usuário clica aqui e não cadastrar um usuário, deixar só o erro acontecendo aqui, não mostrar nada para ele agir e corrigir os erros que tem, o cara nunca vai saber o que ele está fazendo de errado e nem onde corrigir para seguir com o formulário, né? Então a gente precisa ter esse feedback dos erros ou feedback de notificações também para o usuário saber como seguir, certo? Então, para melhorar no geral a visão aqui do formulário, a gente vai colocar placeholders, tá? Placeholders aqui. E também eu vou colocar um asterisco do lado dos campos que são obrigatórios, certo? Então, antes de mais nada, a gente vai seguir fazendo essa parte também, ok? Eu vou tirar esse console.log error aqui e eu vou deixar a function on error vazia assim mesmo, tá? Eu vou deixar ela vazia porque eu não vou precisar utilizá-la por enquanto, tá? Então aqui no nome, por exemplo, o nome é um campo obrigatório, tá? Então aqui no nome eu vou colocar um asterisco e aqui do lado do input eu vou colocar um placeholder, exemplo Patrick, tá? Um nome só de exemplo aqui mesmo. E-mail, ele também é um campo obrigatório, então eu vou colocar um asterisco. Eu vou tirar o type e-mail dele aqui, vou deixar um type text, tá? Porque senão ele vai dar problema. Não vai dar problema, é a funcionalidade do HTML de ficar, como é que eu vou dizer? Inserindo números, inserindo notificações enquanto o usuário digita, tá? E não é esse o comportamento que eu quero ter. Eu quero que depois do usuário preencher todos os dados, ele verifique se os campos estão corretos. E daí é isso que o Yup está fazendo. Mas se eu deixar o type email aqui, ele vai ficar validando o tempo todo, tá? O que não é um problema algum, mas eu não quero esse comportamento padrão no HTML. Aqui no placeholder dele eu vou colocar exemplo email@exemplo.com, ok? No caso do phone, o telefone ele não é obrigatório, tá? Mas eu vou trocar telefone por celular, porque a gente vai utilizar o formato de celulares, né? Aqui no caso ele vai ser type-tel, tá? Porque eu quero que seja type-tel. Ele não muda nada do type text, só que em dispositivos mobiles, onde a gente tem teclado virtual, ele aparece apenas números, né? Ele não aparece letras para se inserir nesse campo. Fica uma UX mais interessante para o usuário. E aqui, no caso, a gente vai colocar um placeholder, vai ser exemplo 999, entre parênteses, 59 traço 49, ok? Beleza. Agora todos os campos aqui de endereço, eles são obrigatórios, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui onde a gente finaliza label, em todos os campos abaixo até número, eu vou dar um Ctrl D aqui nessas 4 opções para adicionar um cursor. Vou colocar a setinha aqui pro lado, vou dar um espaço e um asterisco, tá? Para já adicionar o asterisco de obrigatório em todos. Aqui no caso do país, eu vou colocar um placeholder EX Brasil, por exemplo, tá? No caso aqui do state, a gente vai colocar um placeholder EX São Paulo, estado de São Paulo. Aqui na rua eu vou colocar placeholder também. Placeholder recebe EX Avenida 9 de julho, tá? E aqui no caso do número a gente vai colocar um EX, EX não, placeholder com um EX 10, tá? Aqui no caso da foto de perfil ela não é um campo obrigatório, mas eu vou colocar um placeholder igual para ela de EX https://avatars e segue o link, tá? Só para o usuário saber que ele tem que formar um link ali certinho. Beleza? Vamos atualizar aqui, ó. Pronto, tá top demais, tá? O nosso formulário aqui tá muito bom, ok? Então a gente já conseguiu fazer esse feedback dos campos que são obrigatórios para o usuário ter ciência. Esse asterisco significa que é um campo obrigatório, mais os placeholders, tá? Então agora o que a gente tem que fazer é informar para o usuário o erro que está acontecendo, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é utilizar um componente específico, tá? Que a gente vai criar e o objetivo desse componente vai ser exibir uma mensagem de erro aqui quando o campo estiver incorreto, tá? E daí a gente vai integrar essa parte com o React Hook Form para também utilizar da melhor maneira esse componente, tá? Então, basicamente, a gente vai criar aqui um componente, ó, que vai ser o input error, tá? Então, aqui no components eu vou criar o input error, tá? E aqui eu vou colocar um index.tsx dentro dele e eu também vou criar um styles.scss, tá? Dentro desse componente aqui, eu vou importar o styles, importar ponto barra, aqui do CSS não, aqui dentro eu vou importar o styles, import ponto barra styles.scss,
ok? E aqui a gente vai exportar uma function, né, no caso do componente, export function input error, tá? E aqui a gente vai fazer o return só de um spam dizendo houve um erro aqui, ok? Apenas isso, tá? Por enquanto. Aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos utilizar uma funcionalidade aqui do React Hook Form, tá? Que através desse error que a gente manda aqui no onSubmit do nosso form, não é a única maneira da gente obter os erros da nossa aplicação, tá? Existe uma outra maneira, que é obtendo aqui, ó, do React Hook Form, ó, a gente pode obter aqui, por exemplo, o form state, né? O form state do useForm, e daí a gente pode renomear ele para um objeto. E aqui dentro desse objeto a gente vai desestruturar. Então a gente vai desestruturar para uma variável chamada errors, tá? E aqui dentro dessa variável a gente vai ter os erros da nossa aplicação, certo? Então o que nós vamos fazer com isso aqui? Ela mostra especificamente cada errinho que aconteceu, exatamente como a gente tem aqui, ó. É esse mesmo feedback, tá? Então a gente vai ter o erro de cada campo. Então o que a gente pode fazer? Embaixo de cada input, por exemplo, ó, dentro da própria div do componente, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui em name eu vou fazer errors. Se houver errors, se houver a variável errors, aqui dentro de errors eu vou procurar name. E se houver name, eu vou procurar um type, tá? Então, se houver erro no nome, e se nome tiver um tipo, né, um tipo de erro, que ele sempre vai ter um tipo se ocorrer um erro, né? Eu quero fazer o seguinte, eu vou utilizar o e-comercial aqui para renderizar um componente, tá? E o componente que eu vou renderizar vai ser o input error que a gente criou lá, tá? Então, basicamente, a gente vai ter isso aqui. Deixa eu importar esse cara, que ele não importou. E o que vai acontecer, ó? Vamos voltar aqui, ó, na nossa aplicação, ó. E eu vou dar um submit. Ele vai dizer aqui, ó, houve um erro aqui. Porque esse componente agora, ele está sendo renderizado, pois a gente houve um erro no nome, tá? E o que nós vamos fazer? Eu vou colocar isso aqui em todos aqui embaixo, tá? Eu vou colocar isso aqui, aqui no e-mail também, tá? Só que no lugar aqui eu vou trocar o field de e-mail, tá? Então sempre que houver um erro em determinado campo, a gente vai renderizar um feedback para o usuário através do componente input error, tá? Que a gente vai deixar ele dinâmico para não termos problema e poder utilizar ele da melhor maneira possível, tá? Aqui vai ser o country, aqui vai ser o state, aqui vai ser o street, aqui vai ser o number, aqui a gente vai ter o avatar, e no caso do avatar acho que duvido que vai ter erro, mas enfim, vamos colocar aqui, tá? Fechou, tá? Então, agora a gente tem aqui a utilização do input error em todos os locais aqui, né? Então vocês podem ver que agora ele mostrou feedback de erro aqui em todos, só que isso quebrou o visual do nosso modal, tá? Por que isso quebrou o visual do nosso modal? Porque ele não está preparado para ter esse tamanho aqui, porque a gente renderizou um componente novo, né? Nesse caso aqui o input error, todas essas vezes aqui, e a gente acaba não atualizando a maneira como o design se comporta, né? E a gente vai fazer isso da melhor maneira possível agora, né? Antes de implementar a funcionalidade para mostrar a real mensagem de erro que cada campo teve, tá? De uma maneira dinâmica. Então, nós vamos começar ajustando o CSS do input error, tá? Depois o CSS do nosso modal e também um CSS global da nossa aplicação aí que a gente vai fazer, tá? Então aqui, no class name desse span, eu vou colocar field error, tá? Field error. Aí aqui no nosso styles, eu vou vir aqui, vou colocar o que tiver essa classe de field error. Eu vou querer que tenha um font size de 12 pixels e uma color var red 500, tá? Aí essa var red 500 ela ainda não existe, tá? Ela ainda não existe. A gente vai vir aqui no styles global da nossa aplicação, tá? E a gente vai colocar aqui uma red 500, tá? E daí essa red 500 ela vai ser hashtag ff6961, ok? Então esse é o valor do red aqui que a gente vai utilizar, certo? Salvando isso, voltando aqui, a gente já viu que houve uma alteração aqui no visual e ficou bem legal, né? Fez um match muito interessante com a nossa identidade visual. Então, agora o nosso componente aqui, ele já está atualizado quanto ao tamanho da fonte e a cor, mas isso não foi suficiente para deixar mantendo no formato do nosso componente, né? Para deixar o modal funcionando 100%. Então agora a gente vai ter que ajustar outra coisa aqui no modal, tá? Aqui ó, no nosso user model, no styles.sss dele,
aqui dentro do nosso container, eu vou colocar aqui overflow y vai ser alto, tá? Então, cada vez que ele precisar ter um overflow no eixo y, que é de cima para baixo, ele vai colocar uma scroll bar pra gente fazer. Então agora a gente já consegue scrollar aqui, né? Só que essa scroll bar, no meio da tela, ela fugiu completamente do design da nossa aplicação. Quebrou a identidade visual total dela, né? Então nós vamos aproveitar e atualizar ambas as scroll bars, né? Para manter elas no estilo do nosso app, ok? Para isso a gente vai voltar lá no Global SSS aqui, né? E aqui dentro a gente vai fazer algumas outras personalizações, tá? Eu vou colocar aqui que everything, ou seja, todo componente, ele vai ter uma scroll bar width de thin, tá? Que vai ser fina. E a gente vai ter aqui uma scroll bar color de var, que vai ser a blue 800, tá? Então a cor da nossa scroll bar vai ser a blue 800. Isso não vai alterar nada aqui por enquanto, tá? Mas é só uma alteração global da scroll bar, ok? Agora, agora a gente vai fazer o seguinte. Everything, ou seja, todos os itens do HTML que tenham um WebKit-scroll bar, tá? Terá uma width de 6 pixels, ok? E para fazer isso aqui, ó, a gente pode fazer de uma maneira diferente com SSS, dando um Ctrl X nisso aqui, tá? E colocando um E comercial aqui dessa forma, tá? E daí a gente tem tudo estilizado aqui. Agora, aqui dentro também eu vou fazer o que tiver uma WebKit, scroll bar track, tá? Não pode ser um filho do outro, porque aqui é um processo diferente, tá? Aqui eu escrevi errado, WebKit. Porque eles são diferentes. O scroll bar track não é filho do scroll bar, tá? Apesar de que pareça. Ele vai ter um background transparent, tá? E aqui embaixo a gente vai ter também um outro, que vai ser o WebKit scroll bar thumb, tá? Ele vai ter um background color var blue 800 e a gente vai ter um border radius de 20 pixels, tá? Então fechou. É isso que a gente precisava fazer para estilizar nossa scroll bar, tá? E se eu vir aqui, ó, prontíssimo. Agora ela tá de acordo com a nossa identidade visual, ok? Tanto a geral, quanto essa aqui dentro do componente. Então, a gente atualizou a maneira aqui para o nosso app se comportar com esses erros, né? E nós vamos tornar agora o nosso componente de input error dinâmico, tá? Então o que nós vamos fazer? Basicamente aqui no input error eu vou querer receber algumas props, tá? Eu vou querer receber o type do error e o field, que é o campo do erro, tá? Aí esses caras vão ter o tipo input error props, tá? Opa, correu um erro aqui. Input error props, tá? E agora a gente vai ter uma interface aqui, input error props, que a gente vai ter aqui o type, que vai ser do tipo string, e o field, que também vai ser do tipo string, ok? String. Beleza. Então agora a gente já tem esse mapeamento aqui, e no nosso user model tá alertando o erro porque nós não estamos mandando tal parâmetro, tá? Então agora a gente vai fazer isso, a gente vai mandar a parte de cada campo, né? Então no type, o que a gente faz? A gente manda aqui type, recebe o errors.name.type. E assim a gente não precisa colocar as interrogações aqui, porque nós só vamos querer nesse caso aqui do componente se já houver, tá? Então a gente não precisa colocar a interrogação aqui. E o field vai ser name, tá? Eu vou colocar estático mesmo aqui, porque eu sei que esse campo só sempre vai ser name. No caso aqui do type do e-mail também, a gente vai colocar errors.email.type. E o field será e-mail, ok? E eu vou copiar isso aqui para facilitar agora na inclusão dos demais, já que vocês já pegaram o espírito da coisa. Aqui vai ser o phone e aqui vai ser phone também, tá? Então nessa parte que a gente pode fazer, ó, colar aqui, selecionar os dois e-mails e colocar country, ok? Aqui novamente, state, que a gente troca os dois ao mesmo tempo com o Ctrl D. Já dei algumas dicas de como ser mais rápido no seu desenvolvimento através do VS Code, né, com alguns atalhos aí, e eu pretendo trazer mais para vocês através dos vídeos shorts, tá? Então eu recomendo muito que vocês dêem uma olhada. Aqui é o campo number, e aqui seria o campo avatar, né, mas a gente não vai ter o avatar. Tá? Então na verdade, como o avatar ele não vai ter erro, eu vou só tirar ele daqui, tá? Só tirar ele daqui. Agora que a gente manda esse feedback lá pro input error, o que a gente precisa aqui, tá? A gente precisa ter um lugar que a gente armazene todos os types e fields que a gente pode ter, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar dessa utilização para poder identificar quais erros a gente tem em cada campo, né?
Então a gente precisa ter isso salvo em algum lugar. Por exemplo, se eu obter um type required do field name, qual que é a mensagem que eu vou mandar? Eu preciso ter isso mapeado em algum lugar, tá? E a maneira como eu vou fazer isso é através de um JSON, tá? Então aqui dentro do utils eu vou colocar aqui errors.json, tá? E aqui dentro eu vou escrever um JSON com todos os campos e cada parte, cada erro, cada tipo de erro que os campos podem ter, né? Então eu vou escrever um objeto aqui e no campo de name, o que eu vou ter? Eu posso ter um required, né? Porque a gente pode ver a partir da validação aqui, ó, tá? A gente vê aqui do esquema que erros que a gente pode ter. No name eu só posso ter o tipo required, tá? Então eu vou colocar aqui required e o nome, a mensagem, quando houver um erro no campo name do tipo required, vai ser nome é um campo obrigatório, tá? Beleza. Aí eu vou ter aqui o email. E aqui eu vou ter required, né? Que vai ser email é um campo obrigatório. Ok? E, eu vou ter aqui também um e-mail, né? Que pode ser um erro do tipo e-mail. Eu vou colocar o e-mail informado é inválido. Ok? Agora eu vou ter aqui também o phone, que vai ser, no caso, o erro de matches, né? A gente só vai ter o tipo de erro matches, que vai ser o número de celular informado é inválido, ok? A gente vai ter aqui o country, que vai ser required, vai ser país é um campo obrigatório, tá? E o que eu vou fazer agora é duplicar todos esses componentes aqui para baixo, tá? Vou duplicar country, state e street, tá? Porque eles têm o mesmo tipo de erro, só muda o nome aqui, que no caso vai ser state, street e number, tá? No caso aqui, o country é país, o state é estado, é um campo obrigatório, street é rua ou endereço, sei lá, tanto faz, rua é um campo obrigatório, tá? E o number, ele vai ser um type error, que vai ser um erro de tipo, tá? Porque ele vai dar erro do tipo none lá. E daí o que a gente vai ter é o número de endereço informado é inválido, ok? Fechou. Então agora a gente já tem um JSON mapeado com todos os campos e todos os erros que cada campo pode ter, né? E o que a gente vai fazer a partir disso? A gente recebe aqui como prop do input error o campo e o tipo. Então o que a gente pode fazer? Nós vamos importar aqui o JSON, tá? Import errors from errors.json, que está dentro do ponto.barra utils errors.json, tá? E o que a gente vai fazer? Agora a gente obteve um objeto com todas essas props aqui, todos esses atributos. E o que eu quero fazer no caso aqui vai ser navegar, no caso eu vou colocar chaves aqui para executar código JavaScript. Eu vou navegar dentro de errors e eu quero achar nesse objeto o erro que seja do tipo field, do campo que a gente recebeu, e do type especificado, né? Então agora o que a gente está fazendo aqui é obteve o objeto de errors. Nós vamos procurar dentro de fields. Por exemplo, a gente mandou aqui para o input error o field e type required. A gente vai procurar dentro de name o type required e a gente vai ver que obteve uma mensagem. Se não tiver, a gente não vai renderizar nada, entendeu? Então aqui ele vai dar bastante erro quanto à utilização, porque a tipagem de arquivos JSON é muito estrita com TypeScript, tá? Então o que eu vou fazer? Como daria muito trabalho para ajustar isso no momento, tá? Para ajustar isso no momento, eu teria que ensinar muitas coisas de TypeScript aqui que eu quero deixar para abordar em outra hora. Eu vou só fazer aqui um @ts expect error, tá? Porque assim ele vai ficar esperando um erro aqui e ele vai ignorar essa linha de baixo, porque ele está esperando que ela receba um erro normalmente, tá? Então, o que eu vou ter que fazer agora é só verificar se está tudo funcionando aqui, ó. Deixa eu atualizar, já dei spoiler ali para vocês. Se eu colocar aqui, ele vai dizer, ó, nome é um campo obrigatório, e-mail é um campo obrigatório, número de celular é informado é inválido, país é um campo obrigatório, estado, rua, número. Então agora a gente tem toda uma formatação, uma validação do formato dos dados, né? Então se eu informar agora o URL, se eu informar aqui o e-mail, se eu informar um telefone celular aqui no formato, se eu colocar o país, o estado, a rua, o número, ele vai sumindo os erros, né? E agora se eu colocar aqui um OK, o que vai acontecer? Ele vai informar e vai inserir esse usuário, tá? Ele vai mostrar aqui o URL, o e-mail, o número de telefone, o país, o estado, o endereço, tá? E agora ele deu certo,
porque o nosso formato de número está correto. Se eu apagar um número aqui, ó, e deixar rolar, ó, ele vai dizer que o número de celular informado é inválido, porque ele não está condizente com o regex que a gente fez, né? Então, galera, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. A gente conseguiu deixar o nosso formulário muito melhor, tá? A gente conseguiu manter um controle dele muito melhor com o YUP, validação de regex e também com a utilização do React Hook Form para deixar tudo integrado perfeitamente, né? Esse assunto de formulário a gente ainda não finalizou, nós vamos implementar também no próximo vídeo React Toastify e também uma máscara para o telefone, né? Eu vou introduzir para vocês o uso de máscara nos inputs, né? Então a gente vai ver sobre como que é incluir uma máscara, por exemplo, para telefone e também manter um feedback mais assertivo com o React Toastify, certo? Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo, espero muito que ele tenha lhe ajudado e também que você faça muito bom uso desse conhecimento que eu compartilhei aqui com vocês. Peço que você avalie esse vídeo para saber como eu estou conduzindo esse canal, se está tudo ok. Além disso, peço que cheque a nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que tem o objetivo de evoluir juntos cada vez mais no dia a dia. Novamente, muito obrigado a todo mundo que está lá, participando todos os dias e auxiliando os devs a serem cada vez melhores. Vocês são sensacionais. Peço também que cheque minhas redes sociais, eu tenho postado um conteúdo interessante por lá no Instagram, TikTok, e enfim, principalmente no LinkedIn, onde eu sempre interagi mais a respeito de programação, né? E eu espero te ver no próximo vídeo. Muitíssimo obrigado e até mais. Valeu!